Olá, eu sou o Dr. Dario Baldo Júnior, neurologista, professor de medicina aqui da Uniara, da disciplina de neurologia. Hoje nós vamos falar sobre convulsões. As convulsões são muito comuns no dia a dia das pessoas, e existem muitas pessoas epiléticas. Aproximadamente 1/3 das pessoas que têm epilepsia podem apresentar convulsões esporadicamente. Aqui vão algumas dicas de como lidar com essas situações de você se deparar com pessoas tendo um ataque epilético ou uma convulsão, né? Em primeiro lugar, sempre considerar se essa pessoa está com perda do nível de consciência ou não, porque existem crises epiléticas em que a pessoa pode permanecer acordada, contraindo um braço ou uma perna somente, ou só a face. As convulsões ditas graves, digamos assim, são quando as pessoas têm perda do nível de consciência com abalos musculares em todos os membros, tanto superiores como inferiores. Nesse momento, a pessoa apresenta uma queda ao chão, podendo até bater a cabeça e se machucar. Alguns cuidados principais se referem principalmente ao que não pode ser feito e não ao que tem que ser feito. Primeira coisa, não precisa correr e chamar a emergência. A primeira coisa que deve ser feita é proteger esse paciente, principalmente a sua cabeça e as suas vias aéreas. Então, sempre que possível, alguém por trás do paciente apoiar alguma coisa macia ou a própria coxa da perna para que ele não fique batendo a cabeça. Também, se possível, estender a cabeça nesse sentido para que se abram as vias aéreas. Jamais colocar algum objeto, ou água, ou remédio, ou o próprio dedo dentro da boca, porque o paciente está desacordado, ele corre o risco de se engasgar com esse objeto. E no caso do dedo especificamente, você tem um risco de se ferir, porque essas pessoas têm, nesse momento, uma força muscular muito exagerada, devido à inconsciência e à força com que esses músculos se contraem, correndo o risco, inclusive, de perder por amputação o dedo e a pessoa engasgar no momento em que ele fecha a boca. A língua, ela não enrola, ela apenas contrai a sua base, fazendo com que ela não respire. Portanto, não precisa puxar a língua, nem enfiar nada dentro da boca, nem colocar qualquer objeto. Apenas faça este movimento para estender e abrir as vias aéreas. Na medida em que isso foi feito, você já está prevenindo várias complicações. A outra é afastar objetos onde a pessoa pode se debater e machucar, pode causar até fratura, e tirar objetos cortantes do redor, como facas, estiletes, qualquer objeto cortante, porque no momento da crise ele pode involuntariamente pegar e se ferir ou até ferir os terceiros. Aquela saliva que o paciente exterioriza durante a crise, põe aqui, entre aspas, como as pessoas dizem, babando, mas não é babando, é apenas uma produção exagerada de saliva, misturada com muito ar, porque a pessoa respira mais ofegante, e aquilo vira como se fosse o que a gente vê, por exemplo, quando nós colocamos um pó efervescente na água, né? Bem similar àquilo. Aquilo não é contagioso, não tem problema se você só limpar a parte de fora, né? E toda vez que você for estender o pescoço para a pessoa respirar melhor, de preferência deitá-la de lado, porque depois da crise é comum que a pessoa tenha vômito. Nesse momento, se ela estiver virada de lado, ela não vai aspirar esse vômito e o risco dela se engasgar, se asfixiar é muito menor. Uma crise epilética, uma convulsão, dura em média 1 minuto, 1 minuto e meio, apesar de quem está ali parecer a eternidade, achar que está durando já meia hora, né? Quando acionar o serviço de emergência, chamar o SAMU, um resgate, alguma unidade de atendimento avançada, quando essa crise durar mais do que 5 minutos, ou quando nós tivermos crises, uma atrás da outra e que não cessam de forma alguma. Se o paciente apenas teve, ou aquela pessoa, uma única crise, acordou, já está bem, não há por que correr até a unidade. Apenas agende uma consulta médica para que isso seja avaliado, a não ser quando é uma primeira crise, um primeiro episódio. Num primeiro episódio, é sempre prudente que você procure uma unidade de atendimento para avaliação.